Olá, pessoal! O assunto de hoje da nossa aula é calor e temperatura. Vocês vão acompanhar o livro didático das páginas 238 a 242. Eu já havia pedido para fazer uma breve leitura e agora eu vou fazer a explicação, ok? Bom, primeira coisa que vocês devem ter em mente é que calor e temperatura são coisas diferentes, tá? São grandezas diferentes. Embora elas estejam interligadas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como assim, professora? Então, vamos lá. Calor. O calor corresponde ao grau de agitação das moléculas. Então, eu coloquei aqui umas representações, né, umas bolinhas, para vocês entenderem. Imagine que esses aqui sejam as moléculas. Conforme elas se agitam, é o calor. Quanto mais agitada, mais calor tem no corpo. Quanto menos agitada, menor a quantidade de calor do corpo, tá? Então, calor é o grau de agitação das moléculas. Bom, o calor é transmitido de um corpo para o outro, mas sempre do mais quente para o mais frio, tá? Sempre vai ser assim. Por exemplo, quando você chega na escola num dia frio e senta na cadeira da sala de aula, você vai sentir ela gelada naquele momento. Depois de um tempo, você não sente mais esse gelo. Por quê? O que aconteceu? O seu corpo estava mais quente que a cadeira e o calor do seu corpo passou para a cadeira. Dessa forma, o corpo com maior quantidade de calor passa para o menor quantidade de calor. Agora vamos entender a temperatura. Bom, o que é a temperatura? É a medida do calor. Então, calor é o grau de agitação e a temperatura é a medida desse calor. Como que eu sei a medida do calor? Usando um instrumento chamado termômetro. Existem vários tipos de termômetro e cada tipo é indicado para uma coisa, né? Então, eu tenho termômetro de álcool, de mercúrio, tenho termômetro para ser usado em alimentos, na água, né? Tenho termômetro digital, enfim. Tenho termômetro de laboratório, que é diferente, não é o mesmo usado em corpo, né? Então, esse instrumento, ele sempre vai ser usado para medir a temperatura do corpo, né? Como que está o calor do corpo? Eu vou saber através do uso do termômetro. E agora a gente vai passar aqui para as escalas termométricas, tá? Eu tenho 3 tipos de escalas termométricas mais conhecidas. Celsius, que é usada no Brasil, né? Nossa temperatura sempre vai ser em graus Celsius, então é a bolinha e o C maiúsculo, que corresponde a graus Celsius. Tem o Fahrenheit, que é utilizado em outros países. É a bolinha de grau e o F maiúsculo. Então, a gente fala graus Fahrenheit. E tem o Kelvin. O Kelvin é usado a bolinha de grau e o K maiúsculo. Temperatura Kelvin, né? Graus Kelvin. Esse Kelvin aqui ele é muito utilizado em laboratórios, tá? A maioria não é muito conhecido, não é muito usual. Mas o Fahrenheit é utilizado em países que falam a língua inglesa, tá? E o Celsius aqui no Brasil. Bom, essas escalas elas são montadas a partir do ponto de fusão e ebulição da água ao nível do mar. Bom, a temperatura Celsius, né, os termômetros que marcam graus Celsius, marca a temperatura de fusão a 0 graus e a temperatura de ebulição a 100 graus. Vamos lembrar o que seria fusão e ebulição. Bom, ponto de fusão é aquela última temperatura antes da água passar para a água líquida passar para o estado sólido, ou seja, congelar. Então, isso é o ponto de fusão, quando a água passa do líquido para o sólido, ela congela.
O ponto de ebulição é quando a água líquida passa para o estado de vapor. Então, é o grau máximo que a água aguenta ser esquentada, né, ser aquecida, antes de virar vapor, que corresponde a 100 graus Celsius. Então, fusão 0 graus e ebulição 100 graus, isso em Celsius. No Fahrenheit, eu tenho a fusão a 32 graus e a ebulição a 212 graus. Em Kelvin, eu tenho fusão da água a 273,15 graus e ebulição a 373,15 graus Kelvin. Gente, os números são bastante diferentes um do outro, mas a gente tem que lembrar que os termômetros são montados de forma diferente. Então, vamos observar no livro um pouquinho. Então, aqui no livro didático, na página 239, eu tenho a representação dos 3 termômetros, tá? Observem aqui, ó. A escala Celsius, de 0 a 100, 0 é ponto de fusão, 100 é ponto de ebulição. Então, essas marcações vão de 0, de 1, né? No caso do 0, 1, 2, 3, até chegar no 100. Vai de 1 em 1. Então, eu tenho aqui 100 marcações, do 0 até chegar no 100, em graus Celsius. Esse é o meu termômetro Celsius, é aquele que a gente conhece. O termômetro Fahrenheit, ele começa no 32. Então, o ponto de fusão dele é 32 e ele termina em 212. Eu tenho aqui as marcações do 32 até o 212 e eu vou ter 180 marcações, tá? É diferente do nosso, que tem 100 marcações. Aqui tem 180, mas elas são menores, em espaço menor. Já no termômetro Kelvin, eu tenho ponto de fusão 273,15 e o meu ponto de ebulição 373,15. Então, dá 100 marcações também. A escala aqui também vai de 1 em 1 até chegar em 100 marcações, tá? Bom, embora eu tenha 3 termômetros diferentes, o calor de um corpo ele não vai mudar só porque o termômetro é diferente. Então, se eu tenho, por exemplo, 15 graus aqui em Celsius, eu tenho que converter a escala para descobrir quanto eu vou ter esse 15 graus em Fahrenheit, quanto eu vou ter em Kelvin. Por exemplo, 0 graus Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit, que corresponde a 273,15 graus Celsius. Então, isso é uma correspondência. E aí, nós vamos aprender a fazer essas transformações, tá? De um termômetro para outro, como que eu vou fazer essa transformação. Então, vamos lá, página 240. Aqui eu tenho uma situação, ó, descrita aqui nessa questão. O termômetro da fotografia ao lado indica uma temperatura na escala Fahrenheit. Esse valor corresponde a qual temperatura na escala Celsius? Então, essa situação ela se passa em Chicago, nos Estados Unidos. Lá, a escala utilizada é a Fahrenheit. Então, eu tenho aqui 58 graus Fahrenheit. Quanto eu teria essa mesma marcação em graus Celsius? Bom, vamos lá. Para fazer essa transferência, né, essa comparação de escalas, eu tenho uma fórmula aqui, ó. Eu tenho os 2 termômetros indicando a temperatura, ó, como eu falei. Ela vai ser sempre a mesma, ó, é igual. O que muda? A marcação, porque são termômetros diferentes. E aí eu vou utilizar essa formulazinha aqui, tá? Ele já está me dando a fórmula, eu só vou transformá-la em cálculo. Eu tenho aqui TC, esse T maiúsculo significa temperatura, o C é Celsius. Temperatura Celsius é igual 5 vezes temperatura Fahrenheit, TF, menos 160 dividido por 9.
Isto aqui é fórmula. E se é fórmula, eu sempre vou utilizar e eu não posso mudar nada nessa fórmula, tá? Eu não vou transformar ela, mudar o 9 de lugar, mudar o 160. Não, aqui é uma fórmula. Eu vou utilizar isso para fazer conta. Então, nós vamos fazer aqui essa pergunta, responder essa pergunta. A quanto corresponde 58 graus na escala Celsius? Vamos fazer juntos isso aqui. Bom, então presta atenção aqui. Eu já repassei a fórmula, aquela lá que o livro didático me deu, né? Temperatura Celsius é igual 5 vezes temperatura Fahrenheit menos 160 dividido por 9. Bom, o que está me pedindo lá? Que eu transforme 58 graus Fahrenheit em Celsius. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar aquele número aqui. Eu vou colocar no Celsius? Não, porque ela é temperatura Fahrenheit. Então, eu vou colocar nesse lugar aqui, ó, onde está temperatura Fahrenheit. Então, vamos lá. Vou copiar, né? TC igual 5 vezes. Agora, eu não vou mais por TF, porque eu sei quanto é o TF. O TF é 58 menos 160 dividido por 9. Muito bem. Então, aqui eu já substituí. Agora, eu vou, primeira coisa a fazer é fazer a multiplicação. Então, de novo. TC, 5 vezes 58, eu já fiz aqui do lado, e dá 290. Copio o resto, menos 160, dividido por 9. Pronto. Terminou? Ainda não. Eu tenho que terminar de calcular. Então, vamos lá. TC, agora eu faço a conta aqui, ó, menos 290 menos 160, eu tenho 130 dividido por 9. TC, agora eu resolvo, 130 dividido por 9, ele vai dar 14, alguma coisa. Para mim não ficar pondo vírgula alguma coisa, embora a temperatura aceite, né, os meios, então eu posso ter uma temperatura quebrada. Mas aí eu vou pôr no resultado assim, ó, o sinal de aproximadamente 14 graus, que é o meu inteiro, tá? Eu posso pôr 14,4, professora? Pode. Mas não é necessário, você põe aproximadamente. Tudo bem? Então, isso aqui nada mais é que matemática. Você vai ter que executar algumas contas aqui, ó. Multiplicação, subtração e divisão. Aí você vai ter, então, 58 graus Fahrenheit é igual a 14 graus Celsius. Então, para nós, 14 graus é pouco, né? É frio. Então, eu sei que lá nos Estados Unidos está frio também, porque 58 graus Fahrenheit corresponde ao meu 14 graus, então é frio. É um tempo frio. Tudo bem? Dá para fazer isso com outras escalas. E se fosse o contrário? E se eu tivesse o Celsius e quisesse descobrir em Fahrenheit? Então, vamos lá. Então, observem aqui, ó, que eu coloquei 40 graus Celsius em Fahrenheit. Eu quero saber quanto seria 40 graus na escala Fahrenheit. Então, a fórmula é a mesma, ó, tanto do Celsius para o Fahrenheit ou para o Fahrenheit para o Celsius, eu vou utilizar a mesma fórmula, tá bom? Diferença, lá eu coloquei o Fahrenheit porque era o que eu tinha. Agora eu vou usar o Celsius. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço, substituir. Então, aqui já está a minha fórmula. Eu vou pôr aqui 40 é igual 5 vezes temperatura Fahrenheit menos 160 dividido por 9. Fiz essa parte, agora eu vou mudar os números de lugar. Primeira coisa que eu vou mudar, o 9 aqui, ele está dividindo, ele vai para lá, multiplicando, tá? Então, eu tenho lá 9 vezes 40 igual, o resto eu mantenho. 5 vezes TF
menos 160. Então, ó, agora eu não ponho mais o 9, porque ele estava aqui dividindo, eu pus ele para cá, multiplicando. Quando o número muda de lugar, ele muda também a operação. Bom, 9 vezes 40 é 320, igual 5. Eu estou fazendo devagar assim, os pedacinhos por pedacinho, para vocês entenderem. Mas quem souber fazer as contas direto também pode, tá? Sem fazer assim, ó, passinho por passinho. Mas assim é mais fácil porque não erra. Bom, agora eu vou fazer outra mudança. Esse 160 que está aqui subtraindo, ele vai vir para cá, somando. Então, eu tenho 320 mais 160, copio o restante. O que sobrou? Isso aqui. 5 vezes TF. Calculo, né? Então, 320 mais 160, eu vou ter 480, que é igual a 5 vezes TF. Bom, o que falta eu fazer aqui? Observe que esse número aqui está multiplicando, ó, o sinalzinho de vezes. Então, ele vai para lá, dividindo. 480 dividido por 5, mantenho isso aqui, né? Que é igual a TF. 480 dividido por 5, eu fiz aqui e deu 96 graus TF. Então, que é o meu resultado. Então, 40 graus Celsius corresponde a 96 graus Fahrenheit. Essa é a conversão de uma escala para outra, tá bom? Gente, essas continhas não são difíceis de fazer. O que você tem que se atentar? A colocar o número no lugar certo. Se eu te dei o Celsius, você vai colocar no lugar do TC. Se eu te der o Fahrenheit, você vai colocar no lugar do TF. E executa as contas, que nada mais é que matemática. E eu sei que vocês já aprenderam isso. Tudo bem? Então, as contas são essas. Mas a gente ainda vai fazer alguns exercícios para vocês ficarem craques nisso aqui, tá bom? Para encerrar aqui as informações, eu tenho 2 itens aqui para vocês. Sensação térmica e dilatação térmica. Bom, o que é sensação térmica, né? Sensação, a gente já entende isso aqui como sentidos, como sentir, como pele. Então, a sensação térmica é a maneira como os nossos sentidos percebem a temperatura aparente do ambiente. Então, de repente, medindo com o termômetro, eu tenho lá 14 graus. Só que a sensação que eu tenho é de menos. Então, eu posso achar que eu estou com 10 graus. Isso é uma sensação térmica. Como eu também posso saber que está numa temperatura 30 graus e eu achar, né, eu imaginar, eu sentir uma sensação térmica de 40, tá? Por que isso acontece? A sensação térmica ela é influenciada pela ação e velocidade do vento e a umidade relativa do ar. Então, se o tempo está bastante úmido, eu vou sentir, né, vou ter a sensação térmica de temperatura inferior. E se o tempo está seco, eu tenho a sensação térmica de temperatura superior, né? Eu vou achar que sempre que está muito calor. E a dilatação térmica? Bom, ela é a movimentação da matéria. Então, elas podem contrair quando a temperatura baixa ou se expandir quando a temperatura aumenta. Existem aí algumas situações, por exemplo, o piso das casas, né, das residências, eles são colocados um do ladinho do outro, mas deixa sempre um espacinho. Nunca são colados um no outro. Os pedreiros passam a massa no meio dos 2 pisos, para não deixar o buraco, só que tem que deixar esse espaçamento. Por quê? Se fizer muito calor, os pisos tendem, né, como é matéria, tende a dilatar. Então, ele vai aumentar o tamanho. E aí, eles podem se quebrar. Construção de pontes também, elas são utilizadas deixando um espaço uma entre outra. Os trilhos do trem
tem que deixar por conta da dilatação térmica, porque se a matéria se expandir, não vai acontecer danos graves. Tudo bem? Gente, eu espero que vocês tenham entendido o assunto. Esse assunto não encerrou, nós ainda faremos mais atividades, tá, sobre ele. E agora eu quero que vocês respondam a página 243 do livro didático, tá bom? E manda a foto para mim da atividade feita, ok? Tchauzinho, até a próxima aula.